Olá, tudo bem aí? Bom, estamos então com mais um estudo super especial aqui do Livro dos Espíritos. Hoje, na presença do Bonerges, é claro, e o nosso convidado de hoje, o Clébio. Então, estejam todos aqui conosco, sejam Olá, Carol. bem-vindos. Eu pela primeira vez. Claro, claro. Primeira vez Eu sim. é sempre como se fosse a primeira vez, né, Boné? É mais ou menos isso que você quis dizer, né? Primeira vez minha, né? Boa tarde, Boa amigos, tarde, Boa sejam tarde, confrades da União Clébio. bem-vindos. Seja Espírita de bem-vindo. Ideal Espírita. Obrigado. É isso aí. É nosso agradecimento sempre à União Espírita que nos permite estar aqui com você. E hoje a gente começa o capítulo 4. Então, a semana passada nós falamos sobre a lei do trabalho. Então, nós vimos as leis morais, falamos sobre a lei do trabalho, lei do descanso, né? E então, agora a gente vai, no capítulo 4, falar sobre a lei da reprodução, tá? As questões que a gente vai falar, questões 686 até 690. E eu vou pedir para o Clébio, por favor, fazer a nossa oração de hoje. Agradecemos a Deus mais essa oportunidade de aprendizado, que nós possamos adquirir, através desse trabalho, o nosso aprimoramento espiritual e moral, conduzindo nesse trabalho o maior número possível de irmãos que precisam, assim como nós, desenvolver, se espiritualizando, se moralizando, através dessa magnífica doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Muito bem, então vamos para a leitura. Lei da reprodução. Então, aqui, população do globo, e a gente começa com a questão 686. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Eu vou começar, Carol e Clébio, com um comentário, uma citação do Jorge Elahá, que eu achei simplesmente maravilhosa no que diz respeito à importância da reprodução dos seres vivos. Ele começa dizendo assim, ó, que a reprodução, a lei de reprodução, é a mais fantástica manifestação do Criador entre as suas criaturas. Nossos olhos acostumados a ver o surgimento da vida orgânica. Mas, se nós parássemos um instante para pensar que de uma semente nasce uma grande árvore, uma árvore frondosa que tem uma vida longa, que às vezes de séculos. E também, se nós pensássemos nos animais que reproduzem, gerando filhos semelhantes a eles próprios, a partir de um maravilhoso mecanismo biológico, e que o homem, na mesma esteira dos animais, também geram corpos são capazes também de gerar seus descendentes. É um ser vivo que é capaz de gerar um outro ser vivo. Uma manifestação indescritível de uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que se desdobra sobre todo o universo. Esse é o pensamento que Jorge Elahá coloca em uma das suas falas a respeito da lei da natureza de reprodução. A gente aprendeu que o princípio inteligente
age sobre a matéria. E Deus criou a vida para que o princípio inteligente pudesse se manifestar na matéria através de corpos vivos, para que ele assim fosse desenvolvendo seus conhecimentos, sua inteligência, e mais tarde, como homem, além da inteligência, os seus valores morais, traz para nós um significado importantíssimo, interessantíssimo, do que diz respeito à reprodução, mostrando para nós que a reprodução está em toda a escala de vida do universo, aonde o espírito, após deixar de ser princípio espiritual, em todas as situações do universo em que ele precisa se manifestar em um corpo físico. Então, para nós, isso adquire uma importância singular, porque nós somos resultado dessa reprodução, e termina que, se vivemos em condição de reproduzir, faz como que uma necessidade nossa também de devolver essa reprodução para que outros filhos de Deus possam nascer na carne e assim realizar a sua tarefa de desenvolver sua inteligência, seus valores morais e caminhar em direção à sua evolução, ao encontro da sua própria felicidade. Em nós já podemos dizer e devemos dizer que o processo nosso de reprodução deve alcançar uma característica consciente, porque além de reproduzir os seres, né, nós também temos uma responsabilidade sobre eles de educá-los, formar os caracteres. Não a educação formal da escola, não só ela, mas também aquela formação, aquela educação que nós aprendemos na semana passada, desenvolvida por Kardec, que a gente estudou na semana passada, em que fala da formação em nós, do nosso caractere, da nossa consciência, da nossa capacidade de desenvolver bons hábitos e bom costume, para que a gente consiga conviver assim na sociedade, com essa educação em que tornamos seres agradáveis de conviver e de nos relacionar sobre isso. E Emmanuel faz um reforço interessante sobre esse assunto, em que ele coloca no livro O Consolador. E para eu não fazer nenhuma mudança no texto que Emmanuel coloca, eu quero ler o texto que Emmanuel coloca aqui para a gente avaliar a importância da reprodução, mas no sentido de que a gente precisa saber dosar essa questão, porque em nós a reprodução é sexuada, tá certo? E ela contém um ingrediente muito forte, que é o prazer. E, às vezes, nós nos deixamos levar por esse prazer e nos contaminamos com ele e deturpamos esse sentimento, essa sensação. Chega um momento em que essa sensação se desequilibra e a gente começa a realizar o ato sexual pelo próprio sexo, sendo que esse prazer em si mesmo não representa nada, e sim quando ele é capaz de nos tornar alguém mais consciente por utilizar adequadamente essas energias criadoras que Deus coloca em nós e que faz parte do nosso ser, para que a gente realize não só a criação material, não só a criação das coisas que nós fazemos na profissão, nas relações com as pessoas, na prática da caridade ou qualquer outra dela, mas principalmente no que diz respeito da reprodução de nossos filhos, através da geração de novos corpos, onde nascem os filhos de Deus. E Emmanuel traz no Consolador a seguinte informação para nós. Para quem não conhece, o livro Consolador também é um livro de perguntas e respostas, em que as pessoas faziam algumas perguntas através do Chico para o Emmanuel, e o Emmanuel respondia a essas questões. E aí, em um dado
na questão 108, 109 e outras também, mas para a gente não aprofundar muito a questão, trouxe só essas duas, e do que ele fala a respeito dessa ação de procriar e da educação, de nossas responsabilidades quanto à educação daqueles filhos que nós colocamos no mundo, para a gente saber equilibrar entre uma coisa e outra. Se temos que procriar, não é porque temos que procriar que vamos ter 10, 20, 15 filhos, não somos capazes de oferecer a eles a educação dos caracteres, como dizemos aqui, e também a educação formal, que é importante para que você consiga conquistar recursos para viver no planeta. Não é isso? Então, na questão 108, né, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: onde a base mais elevada para os métodos de educação? E Emmanuel responde: as noções religiosas, como a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. E aí, continuando, na pergunta 109, a pergunta é assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Emmanuel responde: o período infantil é o mais... O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. A gente já estudou isso aqui lá atrás, mas como Emmanuel dá uma ênfase muito maior, aqui eu fiz questão de trazer essa informação para todos nós. E ele diz: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por assim, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontram os pais legítimos representantes do colégio familiar, onde ele traz para dentro da família a ideia de escola, aonde é feita à criança a primeira educação, aquela educação realmente que vai criar no ser, vai consolidar esses princípios de responsabilidade. E ele, mais para frente, traz uma informação que eu acho assim, uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode pensar em respeito da relação entre pais e filho, principalmente no que diz respeito à mulher. Ele diz: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Aí a gente lembra que Chico falava sempre, né, que a maternidade é um segredo entre as mães e Deus. Mas se a gente olhar um pouquinho para a nossa história evolutiva, tendo como referência o nosso planeta, que é o que nós conhecemos, e a gente olhar nos animais, dos mais selvagens aos mais domésticos, a gente percebe uma capacidade da mãe de cuidar, de acolher, de proteger e de alimentar e de acariciar os filhos. A leoa, como o tigre, lambem os seus filhos como que numa demonstração de carinho. E nos parece que o Espírito, trazendo desde esse momento essa relação com os filhos, quando se manifestam como homem, né, como espírito no corpo humano, a mulher mãe desabrocha nela toda essa história desse aprendizado desenvolvido ao longo desses milênios, nesse processo de da encarnação do princípio espiritual no mundo animal, e já nós, como
seres humanos, isso se alcança uma potencialidade, um nível de relação indescritível, em que é muito difícil um filho romper com a mãe. Ele pode até romper, cortar esse laço, mas ele vai ficar a sua vida inteira revendo esse processo desse rompimento, porque é como se ele se sentisse incompleto. Por mais distante que alcance a sua vida, por mais longa que ela seja, um dado momento ele vai refletir e vai sentir saudade de uma relação mais afetiva que poderia ter com sua mãe, porque realmente é uma relação que a gente não consegue romper. A mãe da gente pode estar a milhares de quilômetros de distância da gente e a gente sempre lembra dela e sempre faz contato com ela. Carol, Clébio? Deixa eu tentar enriquecer alguma coisa aqui, né, já que Bonerges. A gente precisa entender como a criação, como a manifestação do amor, né, de Deus às suas criaturas, a criação, né? E a gente pegar a palavra reprodução, né, a gente vai entender que reprodução é você produzir algo outra vez, né, algo de novo, através de uma matriz. Então, Deus, ele faz com que ele nos dá a oportunidade, através das várias encarnações, do aprendizado, né, do aprendizado através dos erros. E tem uma questão, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o objetivo, né, da encarnação dos espíritos, e ele vem, e os espíritos vêm responder que é exatamente isso, a perfeição, né, levá-lo o homem à perfeição, levar os espíritos à perfeição. Para uns é a missão e para outros expiação. E nós estamos nesse processo evolutivo juntos, né? A caminhada é longa, mas é importante a gente compreender que no contexto social nós temos um papel importante, né? A Carol também parece que é educadora, eu também sou educador, leciono como servidor público, leciono em colégio público, então a gente vê as crianças, como eu imagino que precisa ser feito um trabalho com essas crianças no sentido de fazer com que eles percebam, mas você não tem como abordar no sentido reencarnatório, você não pode falar porque o Estado é laico. E então você vê muitos meninas perdidas, completamente perdidas, e a gente vai falar exatamente sobre isso, porque, por exemplo, essas meninas nessas idades, elas defendem o aborto. E aí, essa seria uma forma de impedir a reprodução, né? A reprodução dos seres vivos é uma lei natural, quer dizer, e o aborto, o que ele faz, né? Ele impede, ele tira a oportunidade daqueles irmãos de poderem se redimir de erros do passado, de expiar erros do passado, e assim sucessivamente. É isso. Interessante que você colocou, viu? Realmente esse processo educativo da juventude é uma coisa que a gente precisa rever, né? Encontrar um meio de como levar essa informação desse senso de responsabilidade para nossas famílias, principalmente aquelas com menos cultura, né? Menos informação, para que consigam superar esse limite, né? Esse limite aí que trará algumas dificuldades no futuro. A gente que está na linha de frente, a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, por exemplo, eu leciono, né, professor de geografia, e trabalho tem uma disciplina que a gente chama de protagonismo juvenil. Aí dentro dessa aula que eu tento falar algumas coisas, né, no sentido da vida mesmo, né? Eu procuro levar eles como é que eu posso viver melhor sendo eu mesmo, mas respeitando o direito do outro, né?
E então, assim, é complicado, porque a gente sabe que eles vêm de famílias com muita dificuldade, de mãe, né, já sabe como é, mãe prostituta, muitos têm pais presos, né, pais condenados, então, você pergunta, muitos não têm pai? Muitos são adotados, muitos não tem uma base, não tem uma escola, aquela que é a melhor, que é o lar, é onde é onde te dá uma base, né? Então eles perdem essa base, perdem esse embasamento. Verdade. Pai, isso. Vamos para a próxima questão, que ainda a gente tem bastante coisa para desenrolar, né? Vamos lá. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. É interessante essa resposta dos espíritos, né? Porque uma olhadinha assim no cantinho. Essa questão nos parece que Kardec a coloca num momento que a humanidade passava por seu processo de industrialização na Europa. Na realidade, tinha começado há um século atrás. Mais ou menos aí, em torno de volta do ano de 1500, inicia-se a Revolução Industrial, onde a Grã-Bretanha, né, que naquela época era Grã-Bretanha, a Grande Bretanha, inicia seu processo industrial. E o processo industrial provocou uma coisa interessantíssima. Provocou um aumento muito grande da população na Europa, e aonde havia industrialização. Para se ter uma ideia, na Grã-Bretanha, em 1750, aproximadamente, ela tinha em torno de 5 milhões de habitantes. 50 anos depois, ela tinha mais de 20 milhões de habitantes, ou seja, aumentou 4 vezes em 50 anos. Foi um momento estupendo de população, uma região em que assustou as pessoas, porque provocaram uma série de consequências nas cidades. Nessa época, um pastor anglicano, professor de História Moderna, o senhor Thomas Robert Malthus, ele criou uma teoria em que ele dizia que o crescimento populacional traria como consequência uma série de fatores, entre ele a fome e a miséria. Ele sugere que seja feito o controle populacional do planeta. Mas o que acontece com o desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento do conhecimento na ciência de plantar? Os homens acabaram inventando, além do adubo, inventaram Ai, meu Deus do céu, qual que é o produto que eles inventaram, que eu tinha agora aqui e eu esqueci. Muito bem, a hora que eu lembrar eu falo. O fertilizante. Inventaram também o fertilizante. E os entendidos no assunto dizem que foi uma das maiores invenções que o homem fez, porque ele permitiu que a produção agrícola crescesse de forma exponencial no planeta, tanto que hoje a produção agrícola no planeta ela é capaz de atender plenamente todas as necessidades do planeta em termos de alimentação, e só existe fome não é por falta de comida. Na realidade, os celeiros estão repletos de alimento e
esses alimentos não são desovados para alimentar todo mundo, porque estão na mão de alguns homens muito ricos que controlam a produção e, no seu desejo de muito mais riqueza, eles controlam essa produção para que os preços subam e eles possam ganhar muito mais. Mas, na realidade, a humanidade desenvolveu todo esse conhecimento, toda essa tecnologia para que essa industrialização do planeta não fosse a causa da falta de alimentos para todos nós. E a gente sabe que a população hoje é em torno de 8 bilhões, mas que ela crescerá muito mais, porque existem muitos espíritos no nosso planeta que precisam encarnar para que possam viver seus processos de evolução. Eles estão aqui no planeta, precisam nascer, e é preciso que haja condição para que eles nasçam, e assim eles realizam no processo de encarnação que a gente vem estudando a sua evolução, o seu reequilíbrio com as leis de Deus, seja nas suas expiações, as suas provas, ou as suas missões, independente de qualquer que seja uma delas, eles precisam ter essa oportunidade. E para isso é necessário que a população do globo cresça. Tem uma mensagem do Chico, e que eu não lembro em que livro que é agora, que ele fala que no planeta, o Brasil, chegará um momento em que terá 900 mil habitantes. Veja, hoje nós estamos em torno de 200 e pouco, 220, não sei exatamente, talvez um pouco mais tenha crescido, ou tenha diminuído em função da pandemia, mas provavelmente não, né? Parece que cresceu, né? Apesar de terem muitas pessoas desencarnadas na pandemia, houve muita reprodução nesse período em que ficamos isolados em casa. Demonstrando isso, que essa ideia de que o crescimento da população muito grande na realidade, é algo que não vai acontecer, porque o controle da vida no planeta não é dos homens, apesar de nossas atitudes, do uso de nosso livre-arbítrio, às vezes, a gente mexe com o caminho que devemos seguir, né? Porque agimos de forma destrambelhada, cometendo uma série de equívocos, mas, mesmo assim, os ciclos se completam, porque a vida e o projeto de Deus para nós é em ciclos. Quando ele tem que se completar, ele se completa, independente de nós usarmos o nosso livre-arbítrio ou não para atrapalhar todas essas coisas. Então, se confirma a resposta dos espíritos quando diz que o homem está vendo um cantinho só do quadro, todo o quadro, ele está vendo só aquele cantinho ali. E a história demonstrou que foi verdade. Carol, Clébio. Então, o Brasil tem 215 milhões de habitantes hoje, né? 214 milhões, 215 milhões. Então, eu costumo dizer que tem muita gente pesando na Terra, né? Muita gente que só serve para fazer peso na Terra. É lógico que é uma brincadeira. Mas nós somos o 5º maior país em extensão territorial, em território, né? Em território. Nós temos aí 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Imagina, é o que o Chico falou, né? 950 mil a gente pode abrigar, escrito, né? Está escrito. A gente poderia abrigar esses povos aqui no nosso território. Se a gente viaja bastante, a gente vê quanta terra, de fato, né, improdutiva, quanta terra desabitada e quantas famílias pedindo um pedaço de terra aí para morar. Para viver, para morar, para plantar, para comer, né? Então, assim, se a população segue essa progressão, chegar um momento que ela se tornará excessiva, é o que você falou, né? Existe um equilíbrio. Você comentou do Covid-19, né, onde nós ficamos aí isolados, né, confinados dentro de casa. Então, olha o equilíbrio que você falou também, interessante. Mas, por conta disso, também, quantas crianças não nasceram, porque foi o que se aproveitou, né? Os casais, né? O isolamento, os casais, muitos não tinham filho, talvez por não ter tempo, e aí tiveram tempo e acabaram realizando aí, talvez sonhos até que tivessem sido
jogado para frente e aproveitar essa oportunidade. Então, a gente vê, existe um equilíbrio, Deus, logicamente, não pode derrogar as suas leis, se ele criou, ele sabia o que ia acontecer. Então, a gente vê as calamidades, né? O Covid-19 matou cerca de 600 mil pessoas, quer dizer, as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial também matou mais. Só a Segunda Guerra foram 550 milhões de pessoas, se não me engano, não tenho certeza. A Primeira Guerra, então, quantas catástrofes se dizimam? Então, as coisas são assim, existe um equilíbrio muito correto, né? A nossa visão é que não consegue compreender quando, por exemplo, cai um avião com 160 pessoas, por exemplo, quando morre uma pessoa em idade muito nova, muito tenra. Por que essa pessoa morreu tão nova? Então, é preciso que haja o equilíbrio e Deus faz tudo conforme deve, né? Afinal de contas, Ele é o Criador e nós somos criaturas. E a gente continua vendo no cantinho do quadro só. É verdade. Tudo bem, vamos lá então. 688, sugestão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decrescem. Virá momento em que terão desaparecimento da Terra? Assim acontecerá de fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Na realidade, isso é uma coisa que a gente tem percebido mesmo na nossa história, né? Se a gente olhar para trás, quantas raças não existem mais no planeta, né? Algumas deixaram resquícios muito fortes entre nós e outras não deixaram nenhum resquício, né? Mas isso é fundamental porque elas existem e quando o espírito que ali encarna esgota a capacidade daquela raça de oferecer recursos para ele, é natural que ela comece a definhar, porque os espíritos não nascerão mais ali e ela definhará com naturalidade, sendo substituída por outras em função de novas necessidades que o espírito mais evoluído, mais avançado ou comprometido necessite para que assim continue na sua jornada. A gente precisa olhar um pouquinho para o homem não como um objetivo final. O homem não é o objetivo final da criação. O objetivo final da criação é o espírito, que o espírito que anima o homem, né? Então, o homem morre um dia e o espírito jamais morre. Então, o objetivo de Deus não é o de preservar as raças, ele cria as raças com um propósito específico de atender às necessidades de seus filhos. Quando esses propósitos são alcançados, evidentemente que essas raças terão que perecer e novas surgirão. Se torna necessário que seja assim. Clébio, alguma consideração ou vamos para a próxima questão? Só para lembrar, assim, né? Os hominídeos, né, surgiram aí há cerca de 3 milhões de anos atrás, né? Os Homo sapiens, 300 mil anos atrás. Então, você vê os povos indígenas, né? Nós temos hoje menos de hoje exatamente 0,47% de comunidade indígena, de povos indígenas. E se a gente for pensar aí, voltar lá o ano de 1500, né, quando os portugueses chegaram, nós tínhamos boa parte do nosso território ocupado pelos indígenas. Então, foram praticamente exterminados, dizimados, vamos falar assim, né? Mas isso aí também é uma crítica, assim, né? Mas o progresso é preciso que aconteça, né? Também é uma lei de Deus, né? A progressão, o desenvolvimento das raças, das espécies. Então, para que o Brasil, por exemplo, né? Mas estão desmatando, quer dizer,
se não desmatar não tem comida também, né? Se desmatar não tem... É lógico que hoje existe, né, um controle ambiental grande em cima disso para que não acabe, por exemplo, com a nossa Mata Atlântica, que foi praticamente também destruída. Então é preciso que haja aí um equilíbrio e esses povos, muitos deles que ficaram pelo caminho, deram sua contribuição, né? Através da cultura, através da arte, né? Então, e assim a humanidade vai prosseguindo e vai se desenvolvendo e vai evoluindo, né? Nós também um dia não estaremos mais aqui, né? Seremos sucedidos por outras raças e assim vamos prosseguindo. Eu aproveito com o exemplo que eu tenho aqui de 50 tons de raça. Ó. Brincadeira. Mas você falou do aqui. caso do Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, a proposta espiritual não era para que se dizimasse os índios, né? Era para que houvesse o acolhimento dos índios e eles contribuíssem com o processo de povoamento do país e também de maneira responsável, da sua formação, né? De forma responsável. Aí foi um excesso em que o homem, usando do seu livre-arbítrio, criou tudo isso. Se eu não me engano, Kleber, se o número não estiver errado, nessa época existiam 3 milhões de índios no Brasil. Eu acho que isso eu li um livro do... 3 milhões. Hoje restam 800 mil índios. Eu acho que... Somente. Um livro chamado O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu acho que lá ele fala esse número. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era esse número, 3 milhões de habitantes, de índios estimados na época que eles chegaram aqui, e depois... infelizmente acabamos nos comprometendo com os índios e temos essa responsabilidade com eles, né? Como também temos com o negro, né? Porque o negro era para vir para cá, mas não como escravo, mas também era para vir como convidado, para contribuir da mesma forma que o negro, que o índio. Então ia juntar o branco, o negro e o índio, formar todos os nossos caracteres raciais para que a gente pudesse ter essa estrutura social mais humana, mas infelizmente a gente seguiu por um outro caminho, mas nós vamos nos encontrar. Contado no livro de Humberto de Campos, né? O Brasil, exatamente. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso. A importância da inclusão, né? Em todo esse aspecto. Verdade. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de extinção, é importante que a gente sempre lembre do respeito e da inclusão, né? Então, vamos lá. 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de descrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descerão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. A gente não sabe quanto que deve existir essa estatística de qual era a população do globo na época que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, né? Mas hoje nós somos aí em torno de 8 bilhões, né? E vemos um crescimento estupendo. Mas é preciso a gente considerar que no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que tudo na natureza se encadeia. Não existe interrupção de continuidade nas coisas. Tudo é contínuo. Não há saltos. Há continuidade, há aceleração e há desaceleração. Mas saltos não há. Tudo há em um estado de evolução e de encadeamento. Às vezes, as informações para a ciência somem e parece
que houve um salto, mas na realidade é que não estão considerando o espírito e outras informações espirituais, aí parece que houve um salto. Mas para nós que consideramos o espírito e a reencarnação, sabemos que não há esse salto. Naturalmente, nesse processo de evolução do ser, a gente passando lá desde nosso primeiro estágio, vibrando no mineral, passando pelo vegetal, depois nas formas animais, e hoje, como espírito na espécie humana, tá certo? É natural que todas essas coisas vão acontecendo, que nasçam raças e outras raças vão acontecendo. Nós somos aqueles que viviam lá naquele tempo, né? Desde aquele momento mais primitivo da nossa história, nós continuamos aqui vivendo nesse processo evolutivo, demonstrando essa realidade da resposta que os espíritos nos dão. Realmente, ainda estamos muito distantes da perfeição, cometemos muitos equívocos, fazemos guerras, maltratamos as pessoas, nós fazemos uma série de coisas, mentimos, falsificamos, roubamos, falseamos, né? Tratamos mal os outros, somos mal educados, todas essas coisas que se somam, que demonstram o nosso primitivismo ainda, nosso estágio evolutivo ainda, como um mundo de provas de expiação. Então, nós estamos na nossa caminhada, ela é assim mesmo, poderia ser melhor, poderia, mas fosse o caminho que nós conseguimos construir. E teremos que, de alguma forma, encontrar a maneira de como nós vamos nos alinhar ao ensinamento de Jesus, ao seu evangelho, para que a gente possa inserir o evangelho em nossos corações e pare de cometer tantos equívocos. Porque informação nós temos, e muita, é que ainda não aprendemos a amar. Peraí que eu deixei o Clébio mudo. Pronto. Kardec, ela não quer que eu fale, né, Boanete? Não, eu quero. Olha Eu só, quero muito. Brincadeira, Carol, brincadeira, fazendo Carol. isso com o convidado. Olha só, hein? Que cartão Dá de visita, destaque né? pro Clébio aqui, ó. Deixa eu falar aqui. Kardec, nessa questão, ele fala dos seres... Os homens de hoje são uma nova criação, descendentes e aperfeiçoados dos seres primitivos. Então, a gente entende como seres primitivos os hominídeos, os homens, o Homo sapiens, né? A evolução da espécie ao longo de bilhões de anos atrás. Agora, o que não são os homens primitivos, senão nós, para os homens do futuro? Né? Nós também seremos homens primitivos. Aliás, nós hoje fazemos coisas que até Deus duvida, né? Se a gente for ver, por exemplo, nós somos ainda primitivos. Quer dizer, a gente não consegue perdoar um erro de irmão, né? Então, isso é uma coisa primitivista. A gente, por exemplo, a gente consegue maltratar o animal hoje, pleno século XXI. Então, isso é próprio do primitivismo. E eu lembro de uma frase de Sócrates que ele fala que o homem não são suas vestes, seu invólucro, né? Mas sim seu espírito. Então, e a gente entra nesse processo de evolução, a cada um será dada suas obras, né? Como disse o Mestre Jesus, né? Nós estamos tendo a oportunidade nessa encarnação de fazer diferente aquilo que fizemos há muitos séculos passados, né? Há muitos milênios. Eu costumo sempre falar assim, quem será que estava... Quem garante que nós não estivéssemos nas arenas romanas, né, aplaudindo os irmãos, os cristãos sendo lançados às arenas por os leões comerem e a gente aplaudindo lá na arquibancada, né? Então, ou então até mesmo os irmãos escravos, né, que chegaram aqui no Brasil, a gente ia lá escolher como um animal, né? Eles eram escolhidos como animais e tratados assim. Então, a gente vai evoluindo à medida que vamos vivendo e aprendendo, né? Rumo à perfeição, né? Que é o objetivo final. Você falou uma coisa interessante, que é quem garante, né? Quem garante que quando
as pessoas eram decapitadas na França, nós estávamos lá batendo palma pelas pessoas sendo Como os decapitadas, né? verdugos, né? Então. Quem garante Como... que quando Tiradentes foi aqui esquartejado do Brasil, também nós não fomos lá aplaudir. Então, é complicado. É complexo a nossa história, ela é complexa, é dolorosa, mas é linda o nosso processo Ou estávamos evolutivo. ali como Carrasco, né? Exatamente. Ô, Bonerges, a gente já está há 15 minutos para terminar o programa. Você quer que eu já leia as duas questões ou a gente deixa uma questão para a próxima Só semana? falta uma, né? Duas. Falta uma. Falta 691, uma. 690. 690, 690. não, Carol? 690, eu acho. Só falta 690 só. Ah, então vamos lá. Vou ser breve. Ah. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas as grandes famílias humanas, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e reproduzir tipos novos. Estava ouvindo uma pessoa um dia desse falar a respeito da evolução do corpo humano, e ele citou uma pesquisa científica, e como a doutrina espírita também tem o seu braço científico, eu vou usar esse braço científico para usar essa resposta me apoiando na ciência humana, na antropologia, para falar sobre este assunto. Existe uma pesquisa desenvolvida por uma cientista francesa chamada Anne Dobricot. Desculpem a pronúncia do francês, tá? Tá bom? Mas é a forma como eu consigo, tá certo? E ela fez uma pesquisa sobre um osso que está na base do nosso cérebro chamado de esfenoide. Ela descobriu que pouco antes, 7 milhões de anos atrás, esse osso que era plano deu uma pequena dobra. E essa pequena dobra nesse osso, modificou as características do corpo humano. Depois, na pesquisa dela que continua, ela vai e vê que a segunda dobra acontece a 40 milhões de anos depois, e a dobra se faz mais acentuada, e ela também muda de novo as características do corpo humano, do corpo daquele que seria o ser humano mais para frente. E um pouco mais para frente, há 6 milhões de anos atrás, há uma terceira dobra em que há um avanço muito forte na forma do ser, que seria mais tarde, como dissemos, o ser humano. E há 12 milhões de anos atrás, uma quarta dobra, aonde mais características humanas o ser apresenta. E aí ela descobre que há uma quinta dobra que acontece há 160 mil anos, é quando nós temos esta forma. E aí eu fiquei a pensar. Tem uma entrevista do Chico em que ele dá para a Legião da Boa Vontade, se eu não me engano, foi em 1954, ou do 55, por aí. Nessa entrevista, o Chico fala de ciclos da humanidade. E ele diz que há um tempo, há mais de 100 mil anos, nas contas que se faz, e como esses números são aproximações, né? Ele diz que nesse período é quando alguns capelinos vêm para o planeta e contribuem com a formação peraí, deixa eu ver se eu lembrar o nome desse povo, dessa
fase dessa época. Pega a sua colinha aí, Boné. A sacolinha aí, que aí foge de repente o nome, mas bom, daqui a pouco eu lembro. Então, essa fase mais ou menos acontece aí quando nós alcançamos esse estágio. No livro Evolução em Dois Mundos, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que quando os exilados de Capela chegaram em nosso planeta, nós ainda tínhamos uma forma que não era plenamente a forma humana, que ainda estávamos chegando no estágio de forma humana, e que a partir da chegada deles a gente adquire a forma humana. E a ciência está nos dizendo que há 160 mil anos aproximadamente houve uma quinta dobra nesse osso que fez com que a nossa cabeça adquirisse essa característica, esse formato, com esse tamanho de cérebro, para alguns um pouco maior, um pouco menor, em que o corpo sem pelo e que nós andamos eretos, e somos lógicos e racionais. Isso demonstrando que os ensinamentos espíritas se encaixam muito bem no conhecimento que as ciências vão desenvolvendo e vão aprendendo e vão descobrindo a respeito da nossa evolução, da nossa história, nos mostrando que nós realmente somos originários desses seres primitivos e que nesse processo de reprodução nós fomos chegando a esse estágio. E o interessante da descoberta dela é que ela percebe que quando essas dobras, principalmente a partir de 2 milhões de anos acontecem, ela acontece em todo o planeta. Ela não acontece num lugar só, demonstrando que a resposta dos espíritos falando que, independente do tronco em que você descendesse, somos todos humanos, né? E todos concorremos na mesma direção, tá certo? Para criar novos tipos, para que a gente consiga continuar com a nossa evolução. Um alinhamento com o que diz a doutrina espírita com as descobertas científicas. Interessante para nós todas essas informações. Tá liberado, e a gente, se a gente for pensar também, por exemplo, nós hoje não temos mais necessidade nós não vivemos mais em cavernas, como os homens primitivos. Nós não precisamos ir para caça, nós vamos no supermercado comprar, por exemplo, né? Então, nós precisávamos de uma estrutura física mais avantajada, com corpos mais brutalizados, mais fortes, mais rudes, né? Para encarar aquela situação. Então, por exemplo, os homens hoje estão nascendo com menos pelo. Existe uma pesquisa de que os homens não vão mais nascer com os sisos, por exemplo. Então, vai haver uma reestruturação para se adequar a essa época, a essa era, né? E a gente, assim vai, os futuros também, os que virão também terão essa apropriação para estar, por exemplo, vamos pensar que o planeta vai aquecer muito ou vai esfriar muito, então os homens vão acabar se... Graças a Deus, né? Tudo pensado pelo Criador. Pois é. Que não dá ponto sem nó, né? E graças a Deus a minha memória voltou. E eu lembrei da raça em que é mencionada numa nota do texto, tem uma nota no fim do capítulo em que Emmanuel coloca nessa nota, falando que os exilados de Capela contribuíram com a espécie da Lemúria, né, que foi, segundo essa entrevista de Kardec, a primeira, no primeiro ciclo da humanidade em que realmente existiam os homens com essas características que nós temos até hoje. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for pensar, por exemplo, né,
eu vou dizer assim, não que eu queira falar a minha idade, tá? Mas eu vou dizer assim, que eu sou de uma geração que não nasci com a questão digital. Então, a minha forma de aprender e de raciocinar, ela é uma forma linear, né? E os adolescentes, os jovens, né, já adultos que nasceram com o digital, eles têm uma conectividade, uma forma de aprender totalmente não linear. Então, você começa a perceber, fazendo uma relação com tudo que o Clébio também nos trouxe, de que essa evolução, ela é muito evidente, muito clara nos nossos corpos de um longo tempo, mas a gente percebe mudança de comportamento, mudança de expressão, mudança de muitas coisas em questão assim, 4 anos, 5 anos, você já tem gerações formadas, né, que dão essa respectividade. Como é a última questão, eu já vou aproveitar e me despedir e agradecer, né, de permitir trazer a Linda aqui hoje, que a Linda tomou vacina, então ela tá toda melindrosa e agradeço muito, né? Agradeço ao Clébio, o papo super gostoso, a aproveitar, né, que trouxe todo esse referencial e quanto é rico quando a gente começou a trazer os convidados, não que antes não fosse, pelo amor de Deus, mas eu percebo que é muito interessante, nós temos um ponto de vista, mas quando a gente observa outros pontos de vista e faz estudos, né, e busca e tem a curiosidade, a gente consegue criar o nosso próprio ponto de vista. Então, nosso objetivo aqui, de novo, né, não é ter razão, não é ter certeza absoluta de tudo, saber tudo, mas é compartilhar as percepções. Você vê a profissão do Clébio, o quanto nos trouxe de riqueza hoje, né? Porque é a forma dele pensar, o estudo dele, né? Então, que se fosse só eu, Bonerges, né? Ou se fosse sempre fixo, não estaria essa riqueza de debate. Então, obrigado pela presença. Clébio vai estar conosco ainda no próximo programa. E eu me despeço aqui agradecendo a todos. Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado, Carol. que Deus abençoe. queria só fazer um complemento antes do Clébio falar. Desculpa, Clébio. É que se a gente observar essa escala em que essa doutora fez essa pesquisa, a gente percebe que há uma aproximação entre os estágios de dobra. Começou com 70 milhões, o próximo foi em torno de 40 milhões, o próximo, que é o terceiro, em 6 milhões, já o quarto é 2 milhões, reduzindo sensivelmente o afastamento entre os ciclos. E o quinto, Já está em milhões de... segundos, né? Agora já está em segundos. Não sabemos quanto, mas isso demonstra um aceleramento do processo à medida que se aproxima da fase de espírito, né? Porque aí, quando entra na parte de espírito, é totalmente de respeito, único e exclusivamente ao livre-arbítrio de cada um, de como se conduzir diante das leis de Deus, das oportunidades que eles oferecem para a gente, né? Só para complementar essa questão 690, a gente está indo muito longe, assim, milhões de anos atrás, mas se a gente for pensar nos nossos antepassados recentes, né, a gente vai ver como era diferente, né? A criação, os costumes, os hábitos, e aí como foi se modificando ao longo do tempo. Coisas que eu faço, meu trisavô não fazia, por exemplo, eu não faria. Então as coisas vão evoluindo e assim sucessivamente. Exatamente. Mas eu quero agradecer. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Bonerges, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, Bruna, que não está com a gente, mas ela vai estar assistindo. Muito obrigado à União Espírita. Obrigado a todos. Então, vamos lá, aproveitar mais uma vez essa oportunidade para dirigir ao nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, o Senhor de todo o universo, Criador de toda a vida,
por tu nos criar a oportunidade de fazermos esses estudos, de estar aqui reunido nesse aprendizado conjunto, para que a nossa percepção das coisas se aprofundem cada vez mais e, assim, com todas essas informações e a conscientização do caminhar nas tuas leis, que nós sejamos capazes, Senhor, de inserir em nós mesmos esses conhecimentos para que eles não sejam vão, para que eles não sejam apenas um deleite de nossa mente, de nossa intelectualidade, mas que eles passam a fazer parte de nossos sentimentos, da nossa compreensão da realidade da vida e das nossas responsabilidades como seres humanos no que diz respeito à reprodução e às consequências da reprodução, para que assim a gente seja capaz de nos conduzir adequadamente na educação daqueles teus filhos que nascem entre nós como nossos filhos, para orientá-los e educá-los adequadamente para que eles possam cumprir com suas tarefas no planeta, como nós também devemos cumprir com a nossa. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que sejamos capazes de perceber o teu amor a nos envolver. Que assim seja.